Vocês acreditam que o ovo que vocês comem todos os dias, pensando que é saudável, pode estar destruindo o cérebro de vocês neste exato momento? 9 em cada 10 pessoas estão consumindo da forma errada. Em apenas 3 minutos, o óleo bom para o cérebro se transforma em substâncias nocivas. O problema não é o alimento em si, é a forma como se come. Uma pequena diferença no método de preparo pode dobrar a taxa de absorção. Neste vídeo de hoje vou explicar todos os 3 hábitos errados que vocês devem evitar a todo custo e o método para salvar o cérebro com o mesmo ovo. Se continuarem consumindo sem conhecer este método, em vez de prevenir a demência, vocês poderão acelerar. Vocês devem assistir até ao final para proteger a memória com apenas um ovo por dia, sem precisar de suplementos caros. Bem, vamos começar. Olá a todos, eu sou o Dr. Afonso Costa. Sempre que atendo os pacientes no consultório, a frase que mais ouço é: ultimamente estou esquecendo as coisas com mais frequência. De repente não consigo lembrar o nome do meu neto. Levanto para fazer algo e fico parado na sala de estar, confuso. E eles sempre acrescentam: não é normal isso quando se envelhece. Não, não é normal. O número de pacientes com demência com mais de 65 anos em Portugal ultrapassou 1 milhão, incluindo o comprometimento cognitivo leve, chega a 3 vezes esse número. A demência é algo que a própria pessoa percebe por último. Quem percebe primeiro são os familiares. São os familiares que ficam com o coração apertado ao verem a pessoa repetindo a mesma história, esquecendo de desligar o gás. Por isso eu queria muito compartilhar esta história hoje. Muitos de vocês devem ter experimentado suplementos de ômega 3, provavelmente já compraram alimentos saudáveis, caros 1 ou 2 vezes, gastando dezenas de euros ou até centenas por mês, mas a maioria sente que não sabe ao certo se a mente ficou mais clara. Não é que os componentes sejam ruins. O problema é que os suplementos na forma de cápsulas têm uma limitação na taxa de absorção durante o processo de decomposição no estômago e transporte pela corrente sanguínea até ao cérebro. Uma quantidade considerável se perde. Por outro lado, quando consumido através dos alimentos, é absorvido junto com transportadores como a lecitina, resultando em uma taxa de chegada ao cérebro muito maior. O preço também é diferente. Suplemento de ômega 3 custa de 15 a 30 euros por mês, enquanto uma caixa de ovos custa cerca de 3 euros. Uma garrafa de óleo de peria dura 2 meses. O custo é menos da metade, mas a taxa de absorção é mais que o dobro. A razão pela qual os suplementos caros não funcionavam não era problema dos componentes, mas sim da forma de consumir e da combinação. Hoje vou explicar exatamente esse método. Antes disso, há algo que preciso mencionar primeiro. Vocês precisam entender o princípio de porque o óleo de perila e os ovos são bons para o cérebro e porque consumi-los da forma errada pode ser prejudicial. O óleo de perila é rico em ácido alfa-linolénico, um ácido graxo ômega 3. É um componente essencial que constitui a membrana das células cerebrais. Os ovos contêm um nutriente chamado colina. É a matéria-prima para os neurotransmissores envolvidos na memória e na capacidade de aprendizado. Ambos são claramente alimentos benéficos para a saúde cerebral. No entanto, quando pergunto aos pacientes no consultório, 9 em cada 10 estavam consumindo esses bons alimentos da forma errada. Pessoas que colocam óleo de peria diretamente sobre arroz quente, pessoas que sempre cozinham os ovos bem passados na frigideira, pessoas que acham que não importa quando comer, pessoas que tomam café primeiro pela manhã e depois comem. A maioria viu na televisão ou ouviu de conhecidos e seguiu do mesmo jeito. O alimento estava correto, mas o método estava errado. Quando consumido assim, não termina apenas com a destruição dos bons componentes. Ao contrário, novas substâncias prejudiciais ao corpo são criadas. O alimento consumido para o cérebro acaba atacando o cérebro. Quando explico isso aos pacientes, a maioria fica surpresa. Eu comi pensando em ficar saudável. Comi todos os dias porque a televisão disse que era bom. Fica o coração apertado. Vocês comeram com boa intenção, mas não sabiam de um método e por isso não obtiveram o efeito. A partir de agora vou explicar na ordem os 3 hábitos errados que devem ser evitados a todo custo e os 3 métodos corretos que devem ser seguidos.
Se lembrarem apenas desses 6 itens, poderão obter resultados completamente diferentes com o mesmo ovo e o mesmo óleo de perila. Primeiro vou falar sobre o que deve ser evitado. O primeiro tabu é aquecer o óleo de perilha. Muitas pessoas sabem que o óleo de perilha é bom para o cérebro, por isso o usam em refogados e até colocam na frigideira ao temperar legumes. É aqui que surge o problema. O ponto de fumaça do óleo de perilha é 160 graus. O ponto de fumaça é a temperatura em que a fumaça começa a sair do óleo. A temperatura na frigideira comum facilmente ultrapassa 200 graus. Quando o óleo de perila encontra essa temperatura, o ácido alfa-linolénico é destruído. Os componentes que protegem o cérebro desaparecem. Mas não para por aí. No lugar destruído, novas substâncias são criadas. É o benzopireno. É uma substância cancerígena. De acordo com os resultados confirmados pelo Centro Nacional de Câncer, aquecer o óleo de perilha na frigideira por apenas 3 minutos aumentou o nível de benzopireno mais de 10 vezes. Apenas 3 minutos. É tempo suficiente para colocar óleo na frigideira, adicionar os ingredientes e refogar. O óleo colocado para o cérebro se transforma em substância nociva em apenas 3 minutos. O Sr. António Silva, de 68 anos, que mora no Porto, ele ouviu dizer que o óleo de perilha era bom em um programa de saúde e por mais de 3 anos temperou legumes com óleo de perilha todos os dias. O senhor claramente pensou na saúde, achou que estava trocando por um bom óleo, mas a partir de certo dia começou a sentir azia. Não conseguia digerir bem e sentia peso abaixo do externo. Foi ao hospital e fez endoscopia e descobriu-se que havia inflamação crónica espalhada na mucosa gástrica. Ao procurar a causa, o óleo de perila aquecido diariamente na frigideira foi apontado. Comeu, pensando em saúde, mas isso acabou se tornando a doença. Ainda me lembro da expressão do senhor. Casos assim são mais comuns do que se pensa. Consumir bons ingredientes da forma errada é o erro mais lamentável. Nunca coloquem óleo de perilha na frigideira. No momento em que é aquecido, torna-se veneno. Então, como fazer quando quiser refogar legumes? Esta é a pergunta que mais recebo. Ao refogar legumes, usem óleo de uva ou óleo de arroz integral. O ponto de fumaça é acima de 240 graus, por isso é seguro mesmo na frigideira. Depois de terminar o refogado, coloquem no prato e adicionem um pouco de óleo de perilha por cima. Tanto o sabor quanto o valor nutricional são preservados. Ao colocar no arroz, não despejem diretamente sobre o arroz quente, mas esperem o arroz esfriar um pouco antes de adicionar. O mesmo vale para fazer arroz misturado. Em vez de óleo de gergelim, adicionem uma colher de óleo de perilha no final. O sabor fica mais profundo e é bom para o cérebro. Ao tomar sopa de miso ou sopa de alga, desliguem o fogo e adicionem uma colher. É um bom método. Se adicionarem quando a temperatura da sopa estiver suficientemente baixa, o ácido alfa-linolénico não será destruído. Ao temperar legumes, misturem e adicionem uma colher no final. Assim, o ácido alfa-linolénico permanece vivo. Agora vou falar sobre o segundo tabu. Este pode-se aplicar a quase todas as pessoas. É consumir ovos completamente cozidos. Muitas pessoas cozinham bem passados com medo de dor de barriga. Dizem que não conseguem comer ovos moles porque acham nojento. Entendo perfeitamente. Especialmente na geração sénior, o estômago é sensível, então alimentos não cozidos podem ser desconfortáveis. Mas há uma coisa que vocês precisam saber. Dentro da gema do ovo há um componente chamado lecitina. O papel da lecitina é importante. Mesmo que o ômega 3 esteja no sangue para chegar ao cérebro, é necessário um transportador. A lecitina desempenha exatamente esse papel. Para explicar de forma simples, é como um entregador que leva o ômega 3 até ao cérebro. Não importa quão bom seja o produto encomendado, se não houver entregador, ele não chega em casa. O ômega 3 é o mesmo. Sem lecitina, não é transmitido adequadamente ao cérebro. O problema é que esta lecitina é sensível ao calor. Quando o ovo é leite cozido completamente, cerca de 60% da lecitina é destruída. Se consumido mole, mais de 90% permanece. A Sociedade Portuguesa de Nutrição mediu a taxa de absorção nutricional dos dois. O ovo mole tinha quase o dobro em comparação ao bem cozido. São os mesmos ovos que vocês compram com o mesmo dinheiro. Com uma pequena diferença no método de preparo, a taxa de absorção dobra.
No final, se consumirem bem cozidos, mesmo usando bom óleo de perilha, o ômega 3 não chega ao cérebro, porque o transportador foi destruído. Mesmo comprando óleo de perilha caro e consumindo todos os dias com constância, se não houver entregador, tudo é em vão. Os nutrientes que não chegam ao cérebro simplesmente saem do corpo. Lembro-me do senhor João Pereira, de 70 anos, que mora em Lisboa. A sua memória estava piorando gradualmente, então ele comia 2 ovos cozidos todos os dias, sem falta. No entanto, mesmo após 3 meses não sentiu nenhuma mudança perceptível. Perguntei sobre o método de preparo. Ele sempre cozinhava por mais de 12 minutos, deixando a gema bem seca e dura. Eu recomendei que experimentasse ovos moles, colocar em água fervente por 6 a 7 minutos até a gema ficar úmida. Depois de cerca de 2 meses, o senhor disse: "Quando acordo de manhã, sinto a cabeça um pouco mais leve. É uma pequena mudança. Mas para alguém que não sentiu nenhuma mudança em 3 meses com ovos bem cozidos, é uma mudança sentida em 2 meses apenas mudando o tempo de cozimento. São os mesmos ovos, mas resultados diferentes. A única coisa que mudou foi o tempo de cozimento. No início, ajustar o ovo mole pode ser difícil. Usem um timer. Se ajustarem o timer do celular para 7 minutos, poderão fazer ovos moles iguais todas as vezes." Para quem se preocupa com a higiene dos ovos moles, lembrem-se apenas disto. Se aquecerem ovos frescos em água fervente por 6 minutos ou mais, a salmonela é eliminada. Não é menos seguro por ser mole. Na verdade, do ponto de vista da digestão, os ovos moles são mais macios que os bem cozidos. Há menos carga no estômago. Para quem tem digestão fraca, os ovos moles podem ser mais adequados. Agora, o terceiro tabu. Isto não é sobre o alimento em si, mas sobre o momento de consumir. Quando vocês comem, isso muda o resultado. Durante a noite, em um intervalo de 8 horas, o cérebro não descansa nem enquanto dorme. Ele organiza as memórias, limpa os resíduos e recupera as células. Quando abrimos os olhos pela manhã, o cérebro está em estado de energia esgotada. O que o cérebro mais deseja primeiro neste momento são glicose e ácidos graxos. Pela manhã em jejum é o momento em que o cérebro abre as portas completamente e espera os nutrientes. No entanto, muitas pessoas consomem óleo de perila durante as refeições ou logo após as refeições. Colocam nos acompanhamentos e comem com arroz ou tomam uma colher após a refeição, mas este timing é o problema. Quando comemos arroz, o estômago fica cheio de comida. O sistema digestivo já está ocupado processando carboidratos e proteínas. Quando os ácidos graxos do óleo de perila chegam neste momento, eles são deixados para trás na prioridade de absorção. A quantidade que chega ao cérebro diminui. Os ácidos graxos não absorvidos têm maior probabilidade de serem armazenados como gordura corporal em vez de serem usados como energia. A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa investigou isso. Os ácidos graxos ômega 3 consumidos em jejum tiveram uma taxa de chegada ao cérebro mais que o dobro em comparação com o consumo após as refeições. Mesmo consumindo a mesma quantidade, há uma diferença de 2 vezes na quantidade que chega ao cérebro, dependendo se for consumido em jejum pela manhã ou após o jantar. A senhora Maria Santos, de 69 anos, que mora em Coimbra, ela sentiu que sua memória estava diminuindo e consumia uma colher de óleo de perilha todos os dias, mas consumia após o jantar. Comia arroz, comia fruta e depois uma colher de óleo de perilha. Consumiu consistentemente por 4 meses, mas não houve mudança. Eu recomendei mudar o timing, em vez de, após o jantar, consumir em jejum pela manhã, levantar, beber um copo de água e depois tomar uma colher de óleo de perilha antes da refeição. 2 meses depois a senhora disse: é o mesmo óleo de perilha, mas desta vez é diferente. Sinto a mente um pouco mais clara pela manhã. O que mudou não foi o tipo de óleo de perila, nem a quantidade. Apenas o tempo de consumo mudou. Pensem nisso. Mesmo óleo de perilha, mesmo a quantidade, se consumido à noite, vira gordura corporal, se consumido pela manhã, vira nutriente para o cérebro. Não precisam mudar o alimento. Não precisam aumentar a quantidade. Basta mudar o relógio. Jejum matinal. Lembrem-se deste timing. É o momento em que o cérebro absorve melhor.
Até agora falei sobre os 3 itens que devem ser evitados a aquecer: o óleo de perila, ovos bem cozidos e consumo após as refeições. Estes 3 são hábitos que a maioria dos senhores pratica todos os dias, fazem sem saber. Depois de saber, podem mudar. Até aqui era sobre corrigir os hábitos errados. A partir de agora é a esperança. Vou ensinar o método para salvar o cérebro com os mesmos ingredientes. A primeira solução é o método Golden Drop. O nome pode parecer grandioso, mas o método é simples. Ao cozinhar ovos, usem óleo de cozinha comum em vez de óleo de perilha. O óleo de cozinha tem ponto de fumaça alto, por isso não gera substâncias nocivas, mesmo na temperatura da frigideira. Podem fazer ovos fritos moles ou mexidos macios, até aqui é como de costume. O ponto principal é o próximo passo. Desliguem o fogo, coloquem os ovos no prato e então pingem óleo de perila cru por cima. Uma colher é suficiente, isto é o Golden Drop, não é difícil. Cozinhem os ovos, como de costume, mas troquem apenas o óleo e coloquem o óleo de perila no final. O óleo de perilha não aquecido derrete levemente sobre o ovo quente e encontra a lecitina com o ácido alfa-linolénico completamente preservado. É como entregar o produto corretamente ao entregador. De acordo com os resultados verificados pela Faculdade de Ciências dos Alimentos da Universidade de Lisboa, a taxa de absorção de ômega 3 do óleo de perila não aquecido foi 3 vezes maior em comparação com o óleo aquecido. É o mesmo óleo de perilha, mas a taxa de absorção difere em 3 vezes, dependendo se é colocado na frigideira ou pingado no prato. A senhora Ana Rodrigues, de 73 anos, que mora em Braga, estava muito preocupada porque sua memória estava piorando. Ensinei o método Golden Drop. Todas as manhãs em jejum, fazer ovo frito mole e pingar uma colher de óleo de perilha cru no prato. 3 meses depois a senhora veio ao consultório e disse: doutor, ultimamente quando jogo cartas no centro do dia, as cartas entram bem nos meus olhos. Antes eu sempre me confundia. A senhora ensinou este método no centro e o número de pessoas que fazem junto aumentou para 5. Todos riam, dizendo que pingam óleo de perilha nos ovos pela manhã. Lembrem-se, o óleo de perila não é para cozinhar, é um tempero que se obtém depois de desligar o fogo. Deve-se encontrar não na frigideira, mas no prato. A segunda solução é o tempo exato para ovos moles. Agora vocês sabem que ovos moles são bons. Mas qual é o padrão para ovos moles? Vou explicar com precisão. Ovo frito 4 minutos em fogo baixo, a clara fica completamente cozida e a gema fica úmida o suficiente para não escorrer. Este é o grau de cozimento que melhor preserva os nutrientes para o cérebro. Ovo cozido, colocar em água fervente por 7 minutos. Quando descascar o centro da gema, permanece ligeiramente úmido. Este é o tempo em que a lecitina é mantida em mais de 90%. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, comparando a velocidade de digestão de ovos moles e bem cozidos, o tempo de digestão no estômago para ovos moles foi cerca de 30% mais curto que para ovos bem cozidos. O estômago precisa estar confortável para que a absorção de nutrientes também seja boa. Como gasta menos energia na digestão, pode usar mais energia na absorção. A senhora Isabel Ferreira, de 75 anos, que mora em Aveiro, gostava de ovos, mas toda vez que comia sentia o estômago pesado. Por isso sempre comia apenas bem cozidos. Achava que precisava cozinhar bem para digerir, mas na verdade era o oposto. Os ovos bem cozidos têm proteína endurecida, o que leva mais tempo para o estômago decompor. Depois de mudar para ovos moles, ela disse que o estômago ficou mais confortável e cerca de 2 meses depois disse que a cabeça ficava muito mais leve pela manhã. Boa digestão e mente clara, 2 benefícios em 1. Foram as palavras da senhora enquanto ria. Agora a terceira solução. A regra dos 30 minutos da manhã. Quando acordarem de manhã, sigam esta sequência, lavem o rosto, bebam um copo de água morna e consumam ovos moles com óleo de perila cru por cima. Após completar estas 3 coisas, não consumam outros alimentos por 30 minutos. O ponto importante aqui é, água está bem, mas café não. Ao acordar de manhã e beber água, o estômago acorda e o movimento intestinal começa.
O sistema digestivo que esteve vazio durante a noite se prepara para receber nutrientes. A água ajuda na absorção. No entanto, se beberem café, primeiro a cafeína estimula excessivamente a secreção de ácido gástrico. Quando o ácido gástrico é despejado em estômago vazio, a mucosa gástrica é estimulada. Neste estado, quando o óleo de perilha entra, os ácidos graxos não são absorvidos corretamente. A cafeína interfere na absorção intestinal de ômega 3. Não importa quão bom seja o óleo de perilha, se beberem café primeiro, a quantidade que chega ao cérebro diminui drasticamente. Não precisam parar de tomar café, apenas adiem por 30 minutos. Consumam os ovos e o óleo de perilha primeiro e bebam café 30 minutos depois. Apenas isso muda o resultado. Após os 30 minutos podem comer arroz ou tomar café, não importa. Os resultados medidos pela Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa mostram o quão grande diferença estes 30 minutos fazem. A taxa de absorção corporal de ômega 3 consumida em jejum foi de cerca de 90%. No caso de consumo após as refeições ficou em 40%, 90 contra 40%, diferença de mais do que o dobro. Jejum matinal. Este é o momento em que o cérebro está completamente vazio. Após gastar toda a energia durante a noite, as portas estão totalmente abertas. Quando os nutrientes entram, neste momento o cérebro os aceita imediatamente. Mas se perderem este tempo, as portas do cérebro se fecham. É um momento que não volta durante o dia. O mesmo ovo, a mesma colher de óleo de perilha, se consumido pela manhã 90 vão para o cérebro, se à noite apenas 40 vão. Os restantes 50 grudam na cintura. Se reservarem apenas estes 30 minutos da manhã com o mesmo ovo e o mesmo óleo de perilha, poderão enviar mais do que o dobro de nutrientes para o cérebro. Até agora expliquei as 3 soluções, uma Golden Drop, desligar o fogo e pingar óleo de perilha cru no prato. 2 tempo exato para ovos moles. Fritura 4 minutos, cozimento 7 minutos, 30 minutos da manhã, consumir em jejum e evitar outros alimentos por 30 minutos. Com estas 3 coisas é suficiente. Não precisam de ferramentas especiais nem de ingredientes caros. Podem começar amanhã de manhã na cozinha. No entanto, se souberem de algumas coisas a mais, poderão reduzir erros. Não importa quão bom seja o método que seguirem, se o próprio óleo de perilha for ruim, não adianta. Se forem ao supermercado, verão dezenas de tipos de óleo de perilha expostos. Os preços variam muito. Alguns custam 2 euros, outros 10 euros. Muitas pessoas pensam que todo o óleo de perilha é igual e escolhem o barato. A senhora Teresa Almeida, de 71 anos, que mora em Sintra, ela praticou diligentemente o método Golden Drop, pingava óleo de perilha em ovos moles todas as manhãs. No entanto, mesmo após um mês, não houve nenhuma mudança. Perguntei sobre o óleo de perilha que ela usava. Era o produto mais barato do supermercado. Estava em uma garrafa plástica, transparente, e ela disse que tinha cheiro de ranço. Já era o óleo de perilha oxidado. O óleo de perilha oxidado tem o ácido alfa-linolénico alterado e, ao contrário, produz radicais livres. O óleo que ela consumia para proteger o cérebro se transformou em substância que ataca o cérebro. Eu recomendei que ela trocasse por óleo de perilha que atenda aos critérios. Garrafa de vidro escuro, 100% nacional, preço adequado. Ela recomeçou com um produto que atendia estes 3. 2 meses depois, a senhora disse admirada: desta vez realmente parece diferente. É o mesmo método, apenas troquei o óleo. Mesmo que o método esteja correto, se o ingrediente estiver errado, o resultado é diferente. Ao escolher óleo de perilha, verifiquem 3 coisas. Primeiro, a matéria-prima. Confirmem-me se é 100% perilha nacional. Produtos com perilha importada podem ter qualidade inferior de frescor. Segunda garrafa, deve ser necessariamente garrafa de vidro escuro. Óleo de perilha em garrafa PET transparente é exposto à luz e oxida rapidamente. Óleo de perilha oxidado é prejudicial. Terceiro, o preço. Desconfiem de óleo de perilha excessivamente barato. Considerando o preço da perilha nacional, é difícil abaixo de 7 euros por 300 ml. Escolher produtos com preço adequado é mais seguro. A conservação deve ser sempre no frigorífico. É bom consumir dentro de 2 meses após abrir. O óleo de perilha é um óleo que oxida rapidamente. Se deixarem por muito tempo, os componentes se alteram.
Se ao abrir a tampa sentir cheiro de ranço ou a cor estiver muito escura, descartem mesmo que seja uma pena. Óleo de perilha oxidado não é remédio, é veneno. A quantidade adequada é de meia colher a uma colher por dia. Se consumirem muito só porque é bom, pode levar ao excesso de calorias. A demência não chega de repente um dia. Ao longo de 0, 2, 0 anos, as células cerebrais são danificadas pouco a pouco, as conexões são cortadas uma a uma e ela se aproxima lentamente. No início os nomes não vêm facilmente à mente, depois não se lembra do que fez ontem, após um ano começa a se perder nas ruas que frequentava, esquece de tomar remédio e de desligar o gás e um dia não reconhece o rosto dos familiares que via todos os dias. Naquele momento, quem mais desmorona não é a própria pessoa, são os familiares que estão à frente. Mesmo que se arrependam, depois é tarde. As células cerebrais, uma vez mortas, não revivem. Mas as células cerebrais ainda vivas podem ser revividas, as conexões danificadas também podem ser reconectadas, o cérebro reage quando recebe estímulo. Se os nutrientes corretos forem fornecidos continuamente, ele cria novas conexões. Significa que a partir de agora, mudando apenas uma refeição por dia, vocês podem retardar esse ritmo. Hoje à noite comprem apenas uma caixa de ovos e uma garrafa de óleo de perilha em garrafa de vidro escuro no supermercado. Coloquem no frigorífico. Assim a preparação para amanhã de manhã está pronta. Amanhã de manhã façam um ovo mole e coloquem uma colher de óleo de perila cru por cima. 30 minutos depois comam arroz e depois tomem uma chávena de café. Isto é tudo. Aquela única refeição permitirá que vocês lembrem o nome do neto daqui a 5 anos. Permitirá que daqui a 10 anos ainda possam fazer compras sozinhos, fazer caminhadas que gostam e rir comendo com a família. O início é o ovo de amanhã de manhã. Se este vídeo de hoje foi útil, deixem nos comentários começo hoje. E há algum rosto que venha à mente agora, pais, cônjuges e irmãos. Se houver alguém ao redor que sinta que a memória não é mais como antes, compartilhem este vídeo agora. Enviar leva apenas 3 segundos. Esses 3 segundos podem proteger a memória de alguém. Obrigado por ficarem até ao final hoje também. Foi o Dr. Afonso Costa.